repetindo o que lhe disse, este requerimento do PSD sobre a análise para o Sr. Ministro explicar o impacto da redução do horário semanal de trabalho na administração pública seria um exercício de enorme relevância para o país se o Sr. Ministro tivesse conseguido explicar algumas incongruências levantadas pelo meu colega deputado Álvaro Batista sobre esta matéria. Para além de não ter conseguido explicar essas incongruências, também não conseguiu, em 40 minutos da explicação, garantir ao país que esta foi a melhor decisão que este governo tomou. Por exemplo, não conseguiu responder se vai contratar os 1000 enfermeiros da página 21 ou se vai contratar os 2011 da página 15. Um exemplo de uma incongruência levantada pelo meu colega. O Sr. Ministro devia saber que, à época, quando o governo do PSD implementou as 40 horas de trabalho idênticas ao setor privado, envolveu os trabalhadores no sentido de lhes explicar que isto era um contributo para o país e que era um esforço eternamente reconhecido para erguermos o país da bancarrota em que os sucessivos governos do Partido Socialista até 2011 levaram o país. E, portanto, este esforço estoico foi reconhecido e os trabalhadores, à época, ficaram a conhecer que mais 5 horas de trabalho na administração pública significavam várias coisas. Impactos positivos no Orçamento de Estado, impactos positivos nas finanças públicas. Sr. Ministro, se me permite, só para depois conseguir-me responder, senão vai gastar o tempo e não vai conseguir responder àquilo que eu vou perguntar, nem tecer quaisquer considerações. E dizer-lhe que, à época, o PSD explicou que mais 5 horas de trabalho significavam impactos positivos no Orçamento de Estado, significavam impactos positivos na despesa pública, nas finanças públicas, na credibilidade internacional e que, a propósito até, seria da notícia que saiu na semana passada que a implementação das 40 horas viria contribuir para uma melhor administração pública capaz de responder ao lançamento do crescimento económico que o PSD queria levar a cabo no passado governo. Aliás, na semana passada saiu uma notícia que diz Semana das 35 horas penalizou a retoma em 2016. Não sei se será verdade ou não, mas o Sr. Ministro terá a oportunidade de explicar melhor porque não ficamos bem entendidos. Relativamente à tomada de decisão por parte deste Governo e do Sr. Ministro das Finanças da implementação das 35 horas, nunca conseguiu obter a solidariedade dos diversos ministros deste Governo, porque todos eles, mais tarde ou mais cedo, vieram a garantir que a aplicação das 35 horas tinha derrapagens orçamentais nas áreas que tutelavam. Tinha. Todos assumiram, quando confrontados, que tinham derrapagens orçamentais. E isto chega realmente à vida das pessoas quando isto tem impacto na vida das pessoas, quando as famílias se levantam de manhã, levam as crianças à escola e encontram as escolas encerradas por falta de pessoal. Quando os idosos recorrem aos hospitais, não são atendidos ou então os devidos cuidados de alimentação e higiene não lhes são prestados por falta de profissionais nos turnos. Para não falarmos dos mais diversos serviços públicos. Dizer-lhe ainda, Sr. Ministro, que isto é uma política de ilusionismo, que só acredita nela o Sr. Ministro e as bancadas que apoiam este Governo. Mais ninguém acredita. Os portugueses em geral já perceberam que, Sra. Deputada, eu vou já chegar a si, vou chegar à requalificação dos trabalhadores, Sra. Deputada Wanda Guimarães. E para lhe dizer que, relativamente a esta matéria desta política em que só acredita realmente o Governo e as bancadas, a gestão de recursos humanos não se compadece na administração pública com uma política de cara ou coroa. Um ministro que tem a cara de ir a Bruxelas e se comprometer com determinados compromissos e depois um ministro que mete a coroa e chega ao Parlamento e negocia com o Bloco de Esquerda e com o PCP o inverso daquilo que promete em Bruxelas. Isto para dizer que assume o inverso, reduz o horário de trabalho para as 35 horas, não atinge o mínimo das saídas na administração pública, compromete-se em admitir milhares e milhares de trabalhadores e
Para não falar, e aí respondo à deputada Wanda Guimarães e à deputada Rita Rato, que andam muito preocupadas com os 500, as centenas de trabalhadores que estão em casa sem posto de trabalho, mas deixe-me já dizer-lhe, senhora deputada, esse foi um compromisso que não foi cumprido por este Governo, porque se os senhores tivessem cumprido com este compromisso, a 31 de dezembro de 2016, estes trabalhadores já estavam a trabalhar. De quem é a culpa? A culpa é do PCP. E a senhora tem aí um requerimento, senhora deputada Rita Rato, que, para além de resumir a vossa intervenção política de fim de semana, é uma chamada de atenção a este Governo. Senhora deputada, vamos ver tem de terminar. Como é que este Governo se vai comportar. Apenas... Mas tem que mesmo terminar. Vou terminar. Foi para salvar o país. Se me permite, Sr. Presidente, tenho que ter condições para terminar. Mas peço-lhe que seja rápida. Percebeu-se, Sr. Ministro, para terminar, que o senhor não tem vontade nenhuma de aumentar a excelência da administração pública. O senhor não tem vontade nenhuma de colocar a administração pública ao serviço das empresas e ao serviço dos cidadãos. O senhor não tem vontade nenhuma de pegar na administração pública e colocar a administração pública a contribuir para o crescimento económico do país. Não tem. Isto é o PSD que diz, também diz a OCDE, também diz o Conselho de Finanças Públicas, tem que mesmo terminar. Também diz a imprensa internacional que nós não estamos com a credibilidade internacional necessária para cativar investidores e para apostarmos devidamente no crescimento económico do país. Só uma chamada de atenção e lembrar-lhe, Sr. Ministro, comece a trabalhar mais com os representantes dos trabalhadores, porque não chega para os princípios basilares da democracia. Tem de terminar, ó, Sr. Deputado, não terminou a sua intervenção. Com o Bloco de Esquerda e com o PCP, dialogue mais com os representantes dos trabalhadores, que é por aí que vai o diálogo social. Apenas agora acrescentar, falou em concertação social, dizer-lhe que a concertação social tem que ser importante sempre quando o Bloco de Esquerda e o PCP estão de acordo e quando o Bloco de Esquerda e o PCP não estão de acordo. Não pode usar a concertação social só quando precisa dela, Sr. Ministro. Muito obrigada. Eu, antes de